que eu acabei de falar, que a gente já vê hoje. Por exemplo, a cavidade articular superior, cavidade articular inferior, disco articular, nós temos a fossa mandibular, nós temos a membrana sinovial, que vai estar aqui, nós temos essa cápsula que vai estar aqui, nós temos essa fibrocartilagem, né, a fibrocartilagem, nós temos aqui também, como já falei para vocês, a cavidade articular inferior. Isso vai ser, né, detalhado individualmente. Antes disso, nós vamos entender a ossificação. Como é que acontece a ossificação? Vai depender de região para região, mas quando a gente está falando sobre a articulação temporomandibular, nós podemos comparar, por exemplo, com a mandíbula e com a estrutura, né, da mandíbula, o côndilo da mandíbula. Uma estrutura intramembranosa é aquela estrutura que a gente vai ter os surgimentos dos ossos com um periósteo. E o que é esse periósteo? O periósteo, ele é uma camada delicada de tecido conjuntivo, né, que ele vai ser responsável por receber a nutrição e por passar essa nutrição para o que está adjacente a ele. Nós vamos ter, portanto, o início, né, as células do ectomesênquima, ou seja, as células mesenquimais se diferenciando em quê? Em osteoblastos, que vão ser responsáveis por secretar o osteoide. Esse osteoide é um osso que não vai estar mineralizado ainda, né? Nós vamos ter, então, se você não tem um osso que não está mineralizado, nós precisamos mineralizar esse osso. Então, nós temos a matriz se mineralizando e englobando os osteoblastos. Exemplo de uma ossificação intramembranosa, a nossa mandíbula. Mas o côndilo dessa mandíbula já é diferente. É uma ossificação o quê? Endocondral. Então, nós temos uma hipertrofia de condrócitos. Hipertrofia, vocês vão ver na patologia. Hipertrofia é um aumento de volume, né, dentro da célula. Pode acontecer de uma forma fisiológica, como por exemplo aqui, né? E como por exemplo na academia, por exemplo, mas pode acontecer em um caráter patológico. Então, os condrócitos, eles são células mais velhas, né? Primeiro a gente tem os condroblastos. Os condroblastos, eles vão envelhecendo e vão se transformando em condrócitos, que são responsáveis pela manutenção da matriz de cartilagem. Certo, nós temos a hipertrofia dos condrócitos, então essa cartilagem ela vai poder ser reabsorvida agora. E aí, se você não tem mais cartilagem sendo produzida, se você tem uma reabsorção de cartilagem, aliás, você vai ter também, paralela a isso, né, a produção de uma matriz óssea. Exemplo desse tipo de ossificação é o côndilo da mandíbula. E aí nós vamos entender agora estrutura por estrutura, a começar pela cápsula. A cápsula, né, nós temos que ela é formada por um tecido conjuntivo denso modelado. A maioria dessas estruturas são formadas por esse tipo de tecido conjuntivo, daí a dica, né? Nós temos que essa cápsula ela é importante para delimitar a nossa articulação. Essa cápsula que vai resistir principalmente aquelas forças que tentam separar as superfícies ósseas, né? Então, você precisa ter essa cápsula para manter a nossa integridade, né, enquanto articulação. E nós temos aqui o envolvimento de dois ossos, né, que no caso é a mandíbula e o osso temporal. Isso aqui é a fichinha para vocês, né? Agora nós temos a divisão dessa cápsula. Nós temos que ela tem uma porção externa e uma porção interna. A porção externa ela é formada por ela tem características por ser fibrosa e contínua. Ela é fibrosa porque ela tem, como eu já falei para vocês, um tecido conjuntivo denso, né? Denso modelado. E ela é contínua porque ela vai ter a continuação justamente daquele ligamento temporomandibular, ligamento principal da articulação. E a camada interna é aquela camada com a membrana sinovial. A gente vai ver isso, tá? Tem uma foto que dá para a gente visualizar. Membrana sinovial é aquela membrana importante para a produção do líquido sinovial, que nós vamos ver separado, tanto a membrana, desculpa, quanto o líquido. Uma foto que dá para ver aqui, ó, cápsula. Nós estamos vendo a cápsula, essa regiãozinha aqui, ó, tanto essa, né, que vai estar envolvendo o quê? Mandíbula e o osso temporal. É aqui também a cápsulazinha. E aí nós temos a membrana sinovial, que é justamente a porção
interna. Tá vendo aqui a porçãozinha interna? Vai ser a membrana sinovial. E agora a gente vai ver o cônjulo, né? Esse cônjulo, ele é importante ser estudado, porque ele tem diferenças entre o jovem e o adulto. O cônjulo de um jovem, ele é formado, assim como o do adulto, de um tecido conjuntivo denso. Agora, a diferença é que, no jovem, esse tecido conjuntivo denso, ele vai estar próximo do quê? Do espaço infradiscal. A camada proliferativa, que é justamente aquela camada responsável pela produção, pela proliferação de células indiferenciadas, vai estar presente nesse cônjulo. E essas células indiferenciadas vão ser responsáveis por diferenciar em condroblastos, e esses condroblastos eles vão amadurecer, vão se envelhecer e vão se transformar em condrócitos. No cônjulo, lembra aquela ossificação que eu falei para vocês? Ossificação endocondral, isso é muito importante, que vai ser pelo amadurecimento e hipertrofia dos condrócitos, reabsorção de cartilagem e produção de matriz óssea. Resultado, osso formado, não tem para mais, né? A observação é que a partir dos 15 anos, essa proliferação que a gente tem aqui nessa camada, ela vai ser reduzida, né? Porque aí nós já vamos ter, por exemplo, esse cônjulo, né, no tamanho, numa espessura, no diâmetro já adequado para desenvolver as funções dele. E aí nós temos a cartilagem a presença da cartilagem hialina, como já falei para vocês, com algumas fibras colágenas, né? Não em uma proporção tão grande quanto a fibrosa, né? Lembrem de diferenciá-las. Aqui no adulto, nós vamos ter, como eu falei para vocês, um tecido conjuntivo denso também, mas ele vai estar próximo da zona articular, né? Nós tínhamos que no jovem, ele estava próximo daquela cavidade articular, né? Inferior, né? Ou então da região infradiscal. Ó. Deixa eu voltar para vocês verem. Droga. Pronto, ó, infradiscal, como eu falei para vocês. Aqui não, aqui vai ser próximo da zona articular. E aí nós temos aqui ó, a camada proliferativa com células indiferenciadas, mas a grande diferença é a fibrocartilagem, porque aqui ó, nós vamos ter o tipo de cartilagem fibrosa, não vai ser a cartilagem hialina, né? E esse tipo de cartilagem fibrosa é justamente pela presença de aliás, a grande presença de fibras colágenas, né? E aí nós temos, por fim, a formação desse osso. E agora nós vamos para esse osso temporal, que é o que a gente está visualizando aqui nessa foto ao lado. Esse osso temporal que vai articular com essa mandíbula é formado por um tecido conjuntivo denso. Percebam que a maioria das estruturas é formada por um tecido conjuntivo denso. Nós temos nesse osso temporal a presença da camada proliferativa. Como eu expliquei para vocês, a camada proliferativa é aquela camada que vai ser responsável pela proliferação, pela produção celular. Células essas que vão estar indiferenciadas e depois vão sofrer um processo de diferenciação e de maturação. E aí nós vamos ter a formação desse osso. Nós temos aqui dois pontos importantes, né? Revestimento da fossa articular, obviamente, né? Do osso temporal, e também a questão do disco articular, que vai estar inteiramente ligado com esse cônjulo aqui da nossa mandíbula. Agora a gente vai ver separado esse disco articular. Vamos visualizar, inclusive, nessa foto ao lado. Nós temos que esse disco articular, assim como, por exemplo, o osso temporal, ele é constituído por um tecido conjuntivo denso, né? Então, nós temos, nós não vamos ter aquelas fibras colágenas do tipo 1 organizadas, até porque é muito difícil a gente ter isso. Mas essas fibras colágenas do tipo 1, que é a que a gente mais encontra, né? Elas são arranjadas de forma frouxa e aleatória, né? Uma característica muito importante do disco articular, o professor pode muito bem colocar, paciente apresentou de desgaste do disco articular, apresentou remoção, apresentou eliminação, redução desse disco articular. Qual a probabilidade desse disco se regenerar? Nenhuma, porque ele não possui capacidade, caráter regenerativo. E uma função muito importante desse disco articular é justamente absorver os choques que a gente exerce, por exemplo, durante as forças mastigatórias. É importante a gente saber, apesar dele ser um tecido conjuntivo denso,
ele tem as porções dele. Então, ele pode ser vascular, ou seja, com a presença de vascularização, ou ele pode ser avascular, o que diz respeito à ausência dessa vascularização. O centro, portanto, vai ser avascular e a periferia dele vai ser com a presença de vasos sanguíneos. A gente vai ver a divisão desse disco articular agora, né, as porções desse disco articular. Nós temos uma porção anterior e uma porção posterior. Isso é muito importante, não dá para ir para a prova sem saber, vocês precisam deter desse conhecimento. Então vamos lá, a porção anterior é aquela porção funcional, é aquela porção que vai de fato estar exercendo mais a questão funcional mesmo daquele disco, né? E aí, ó, ela vai ser avascular, como eu falei para vocês, né? A gente tem duas porções, uma precisa ter vasos, mas a outra não precisa. Então, ela vai ser avascular e não vai ter aquela sensibilidade, ela não vai ter aquela inervação. E aqui no posterior, nós já vamos ter que ela vai ser muito vascularizada, né? Essa zona posterior é justamente aquela porção que vai estar próxima ali ao tecido retrodiscal, né? Que vai ser responsável pelo plexo muito vascularizado. Nós vamos ter aquela zona bilaminar, que é característico dessa porção. E um tecido conjuntivo aqui, ó, que não vai ser mais modelado, ele vai ser frouxo. Lembra que eu expliquei para vocês aqui, ó? As fibras, elas são organizadas frouxas e aleatórias. Então, pronto, você já tem aqui uma diferença, né, das outras estruturas. Aqui é só para a gente visualizar, nós temos uma porção, né, uma porção posterior e uma porção anterior. E aqui nós temos a porção intermediária, né? E aí vai lembrar que a porção posterior é justamente aquela porção com muita vascularização, que essa porção anterior não vai ter.